Romanos capítulo 16, a partir do versículo 24, vem falando assim: A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo, para todo o sempre. Amém e amém. Que palavra, irmãos! O apóstolo Paulo, quando ele encerra esta carta, ele vem trazendo muitas advertências, para a igreja, não somente a igreja da época lá em Roma, mas hoje também nós devemos estar muito atentos, porque em todo momento nós somos chamados a atenção. Então aqui nós devemos estar sempre alertas, quanto àquelas pessoas que lesam a igreja, os falsos doutores, os falsos mestres, pessoas que andam corrompendo, andam distorcendo o ensino bíblico, da palavra de Deus, E o apóstolo Paulo, ele passou por um tempo recebendo do próprio Jesus as suas instruções. Irmãos, nós devemos acreditar que Deus, da mesma forma que ele fez com os apóstolos, ele faz hoje comigo e com você através do Espírito Santo. E nós devemos estar sempre atentos, para que nós não venhamos a promover falsas doutrinas e nem nos desviar do caminho de Deus. Ou seja, nós não devemos estar andando com ventos de falsas doutrinas ou nos desviando. Nós precisamos estar, alicerçados nas palavras que vêm através da revelação do Espírito Santo quando nós lemos as Escrituras. E nós precisamos estar atentos para isso, para que não sejamos enganados, para que não andemos, Então, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? Deus quer que nós, cristãos, não sejamos enganados, que nós sejamos inocentes naquilo que é mal. Não. Essa palavra aqui, ela fala que nós não devemos nos misturar com as coisas deste mundo. Procurar cada dia ler, meditar e nos purificar. E como uma criança que deseja conhecer, como uma criança que deseja crescer, como uma criança que ainda está em fase de aprendizado, nós devemos nos comportar como tais crianças. Nós devemos ter a nossa mente, uma mente que ela precisa aprender a palavra, precisa aprender a viver na presença de Deus. Então tudo aquilo, toda aquela bagagem que nós durante muito tempo carregamos em nossas mentes, nós devemos, dispensar tudo aquilo. Porque o princípio bíblico, ele vai contra a muitas ideias, E há ideias de alguns que defendem de que os filhos de crente devem ser expostos ao pecado, à imoralidade, à impiedade e às coisas de Satanás. Não, nem os nossos filhos e nem nós devemos ficar expostos a essas coisas, a fim de aprender. E não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que educar, nós temos que mostrar que o errado é errado e o que é certo é certo. O mundo anda hoje de forma desenfreada
E nós precisamos entender que a palavra que outrora estava oculta, hoje ela é revelada através de Cristo Jesus e dos seus santos que começam a andar com Ele. Então, a vontade de Deus para nós crentes é estar, confiando na sua palavra. É apresentar, apresentar a Ele o nosso corpo, é o corpo mesmo, o meu corpo, meus braços, minhas pernas, tudo que eu tenho. Apresenta Ele como um sacrifício, mas esse é um sacrifício vivo, um sacrifício que não derrama sangue, um sacrifício de obediência, de estar na presença de Deus. Então nós não podemos estar alinhados às coisas más deste mundo. Pelo contrário, nós devemos aborrecer o mal, aborrecer o mundo. Sabe, irmãos, hoje é muito fácil as pessoas se enganarem. Sabe por quê? Porque tem um tal do politicamente correto que vem para tentar, mudar a nossa concepção, mudar a nossa maneira de ser, de ver, de agir. Mas não é assim que Deus quer. O que é reto, o que é torto, é torto. Eu preciso olhar para as minhas escolhas, eu preciso olhar para o meu comportamento, eu preciso olhar para aquilo que agrada a Deus. E se o meu comportamento e se as minhas escolhas não estando agradando a Deus, eu preciso fazer uma mudança. Isso é a verdadeira conversão. E quando nós nos arrependemos de estar fazendo essas coisas, porque o arrependimento, ele, apesar de gerar uma culpa, essa culpa ela é perdoada. E quando nós nos sentimos culpados e quando nós abandonamos continuar neste erro, nós somos livres para escolher andar fazendo a coisa certa ou não. Só que nós não devemos esquecer que essa nossa liberdade, ela traz consequências. Por quê? Porque nós somos livres, fazemos escolhas e as escolhas trazem consequências. Se eu escolho andar certo, andar bem, o que eu vou receber em troca é coisa certa, é bem. Se eu ando errado, fazendo mal, o que eu vou receber em troca é o erro e o mal sobre mim. Então, meus queridos, sem essa da gente estar olhando para o pai da gente, ou para a mãe, ou para alguém, diz, não, a culpa é de fulano, eu sou assim porque a culpa é porque alguém me tratou mal, porque alguém me desprezou, eu sou assim porque meu pai não me amou, meu pai me abandonou. Não. Nós podemos mudar a nossa história, você pode mudar a sua história, você pode mudar a realidade da sua vida. Pode, sabe? A primeira coisa que devemos fazer é perdoar. Perdoar quem nos magoou, perdoar quem nos afligiu, é perdoar. Quando nós perdoamos, nós aprendemos a caminhar com Deus. Nós aprendemos e nós recebemos o perdão de Deus. Nós aprendemos e recebemos a graça de Deus. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma escolha e o resultado para nós será benéfico. E quem ganha não é a pessoa que está recebendo o perdão, somos nós que estamos nos livrando de um peso de culpa, estamos nos livrando de levar uma amargura no nosso coração por causa disso ou daquilo. Então, devemos olhar para Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Por isso, meu querido, medita nesta palavra. Esta palavra ela traz vida para mim, ela traz vida para você. Não se achegue para as coisas erradas, não se achegue para o mal, se afaste. Veja, às vezes você é confrontado porque você vai na igreja, porque você lê a palavra, porque você às vezes não anda de acordo com o curso deste mundo e você é criticado por isso. Olha, creia, Quisera eu, desde a minha mocidade, andar no caminho certo, no caminho de Deus. Mas eu fiz muitas escolhas. Mas apesar das escolhas que eu fiz, hoje eu tenho algumas consequências. Mas apesar de tudo isso, Deus ele nunca desistiu
nem de mim, nem de você e nem de ninguém. Deus não desiste de ninguém. Deus está sempre nos esperando, igual o pai da parábola do filho pródigo, né? Ali o pai é o próprio Deus, e ali está falando algo poderoso, né? Quando nós caímos em si, quando eu caí em mim, que eu voltei para a casa de Deus, Deus me recebeu de braços abertos, e hoje eu glorifico o nome dele. Irmão, irmã, acredite, você é especial. Deus ama você. Deus, ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Ele só está esperando você se decidir, você, sabe, correr para os braços dele, você aceitar, você aborrecer o pecado e dizer assim: Jesus, eis-me aqui, use-me a mim. Aí você vai ver como Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Amém? Meu querido, eu quero abençoar a tua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus restaure você, que Deus cure você, que Deus esteja com você e que você escolha ficar com Ele. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe, não desista, acredita, essa palavra é verdadeira. Eu insisto nisso, essa palavra é verdadeira. Nós é que precisamos de mudança, eu, você, todos nós precisamos de mudança. Amém? Hoje nós encerramos o livro de Romanos, né? Carta a Romanos, e agora vamos começar, né? Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos começando a primeira epístola de Coríntios. Espero você amanhã. Fica na paz, que Deus te abençoe.